parte final deste capítulo você vai descobrir a curiosidade do porquê, por exemplo, no especial de televisão de 1977 para a rede de televisão CBS, o pai de Elvis estava com uma jaqueta vermelha escrito Elvis in Concert, porque ele e muitos membros do pessoal de Elvis usavam tais jaquetas. Você vai saber daqui a pouquinho. Elvis e Cat. Eu permaneci bastante calma durante o ocorrido, mas quando tudo acabou, eu simplesmente desmoronei pensando no que poderia ter acontecido com Charlie ou com qualquer um dos outros que eram realmente como uma família para mim. Daquele momento em diante, fiquei mais alerta do que nunca. Depois daquele tumulto, Elvis decidiu conseguir jaquetas para identificação porque os guarda-costas e a polícia não conseguiam distinguir os mocinhos dos bandidos. Isso nos fez sentir um pouco mais seguros. Tínhamos blusões de nylon vermelhos para o verão e a versão de inverno lembrava jaquetas de colégio, vermelhas com mangas de couro preto. Ambas as jaquetas apresentavam o emblema TCB, com Elvis on Tour estampado na frente. Minha jaqueta de verão era tão grande que caberiam facilmente 2 pessoas nela. Ainda tenho as minhas, mas agora vejo essas mesmas jaquetas nas pessoas em todos os lugares. Acho que algum fabricante decidiu comercializá-las em massa. Há um poder particular que certos indivíduos possuem: a capacidade de gerar enormes quantidades de energia para multidões, despertar seus espíritos e elevá-los a um nível de excitação. Uma vez que este nível de energia é despertado, o ciclo é concluído, pois tudo é redirecionado novamente de volta ao originador. Elvis exibiu esse poder diante de multidões de mais de 100 mil pessoas, enquanto elas se concentravam em cada movimento seu. O presidente John Kennedy tinha isso, assim como Martin Luther King. Este tipo de energia também emanava de Hitler, que a utilizou de forma desprezível. Elvis nunca usou o seu poder para o mal. Na verdade, ele era generoso e amoroso e amava verdadeiramente seus fãs. Era grato e gentil com eles. A propósito, houve muitos políticos que tentaram usar o poder de Elvis para seus próprios ganhos. Mas, embora Elvis tivesse fortes convicções políticas, ele nunca teve nada a ver com esses esquemas. Elvis era principalmente um forte conservador, porém temperado com liberalismo compassivo. Ele era extremamente patriota e acreditava em devolver ao país uma parte do que lhes havia dado. Ele fazia questão de pagar cada centavo devido ao imposto de renda. Ele também considerava importante apoiar o presidente, independente de seu partido político. Ele era muito versado nos acontecimentos atuais e debatia interminavelmente, desde assuntos como as eleições para o xerife do condado de Shelby, passando por projetos de lei pendentes no Senado dos Estados Unidos, até disputas internacionais de fronteiras no Oriente Médio. Elvis era um homem muito informado e um leitor ávido. Elvis me disse em 1970, e é tão claro para mim como se fosse ontem: minha missão na vida é fazer as pessoas felizes, sem mensagens pesadas, nada de discursos políticos. Ele acreditava que quanto mais você dava, mais você recebia, e certamente provou essa teoria repetidas vezes. Não importa o quanto Elvis cedeu, mais pessoas continuaram a chegar.
Penso que todos podemos estar gratos por Elvis nunca ter usado o seu poder para outra coisa senão para aquilo que ele acreditava ser a sua missão nesta terra. Uma vez me perguntaram em uma entrevista se algumas multidões eram mais intensas que outras. Acho que as multidões no Sul ficavam mais emocionadas. Claro, Elvis era do Sul. Aos olhos deles, ele era um dos seus, ele pertencia a eles. Ele foi criado na parte deles do país, frequentou suas escolas, cantou em suas igrejas. Ele era um garoto da cidade natal, não importa em que cidade do Sul tocássemos. Elvis também tinha um grande relacionamento com os sulistas. Ele falava a língua deles, levava o tipo de vida que eles viviam e cantava a música originada nas varandas da frente. Portanto, não é de admirar que o público no Sul tenha ficado mais emocionado. No entanto, seu público externo também ficou bastante entusiasmado. Havia fã-clubes no Japão, Inglaterra, Bélgica, França, em quase todos os lugares. As agências de viagens organizavam excursões aos Estados Unidos para que as pessoas assistissem a alguns dos shows de Elvis. Agora é preciso entender que algumas dessas pessoas colecionavam recordações e discos de Elvis há pelo menos 20 anos, e esta foi a primeira vez que o viram pessoalmente. Então, depois de toda essa expectativa, eles costumavam ficar excessivamente entusiasmados. Quando tento dissecar o fenômeno que foi Elvis Presley, não existem fronteiras nem barreiras regionais. Ele foi idolatrado em todas as partes do país, grandes e pequenas cidades, bem como nas aldeias e metrópoles da Europa e em muitas nações do Extremo Oriente. Ele não podia ser categorizado e arquivado como a maioria dos artistas. Ele tinha uma magia própria que emocionava os pobres, a classe média e os ricos. A sua imagem era singular e o seu apelo era universal. Ele era Elvis. Final do capítulo 5.